pessoal, espero que todos e todas estejam bem, certo? Nós temos que dar continuidade aos nossos debates e hoje o nosso conteúdo vai ser sobre as cidades e as suas funções, certo? Lembrando que esse conteúdo ele se encontra na página 77 do livro didático de vocês, então eu sugiro que vocês acompanhem, certo? Vamos adiante. As cidades na Idade Média, certo? A gente vai observar aqui nessa aula as cidades em diferentes etapas da nossa história, certo? Então aqui a nossa primeiro momento histórico vai ser a Idade Média, certo? Então nós vamos compreender como era que funcionavam as cidades durante o período da Idade Média. Ou seja, deixa eu só colocar aqui o apontador. As cidades na Idade Média, pessoal, elas funcionavam muito nas regiões da Mesopotâmia, no Vale do Rio Nilo e no Vale do Hindu, certo? Isso daqui são apenas alguns exemplos. Nessas cidades, elas eram consideradas civilizações hidráulicas, ou seja, dependentes de água, certo? Porque dependiam das inundações dos rios que fertilizavam os solos das margens e utilizavam as águas para abastecimento das cidades. Ou seja, essas cidades, pessoal, elas utilizavam principalmente o recurso de agricultura para modo de sobrevivência, certo? Ou seja, o Vale do Rio Nilo, o Vale do Hindu e as regiões da Mesopotâmia eram regiões que existiam muitas inundações dos rios. Isso acabava que fertilizando o solo das margens e essas margens eram onde funcionavam os plantios, não é, de alimentos que serviriam para função de sobrevivência das populações que viviam nessas regiões, ou seja, utilizavam as águas para abastecimento das cidades, assim como para as plantações, certo? Que servia como modo de sobrevivência. E nesse caso, as cidades elas serviam como moradias e as atividades agropecuárias ocorriam fora da área urbana, conforme eu disse, né? Essas áreas aqui, né, essas regiões da Mesopotâmia, do Vale do Nilo e Vale Hindu, elas eram consideradas civilizações hidráulicas, certo? Ou seja, eram fora da área urbana, aqui eram mais regiões rurais, ok? Mas aí eu pergunto para vocês, o que é uma cidade? Conceito de cidade. A cidade ela é uma área densamente povoada, onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e industriais. O significado de cidade, ou seja, zona urbana, ambiente urbano, opõe-se ao de campo, zona rural. As atividades primárias, agricultura e pecuária, são desenvolvidas na zona rural. Então aqui a gente consegue observar, ó, através da imagem, um exemplo de uma cidade urbana, certo? Essa daqui, se eu não me engano, é a cidade de São Paulo, certo? Mas a gente poderia pensar uma área urbana como a cidade de Fortaleza, certo? E existem essas diferenças entre o ambiente urbano e o ambiente rural, certo? A gente poderia, por exemplo, pensar isso daqui como área urbana, né? Onde a gente observa que tem muitos prédios, existem muitos centros comerciais, enquanto a zona rural são regiões onde predomina a área de agricultura e pecuária. A gente poderia pensar regiões mais serranas e realmente onde existe um acúmulo de matas, certo? Dando prosseguimento às cidades na Idade Média e Renascimento das cidades, certo? Aqui, ó, a gente falou as cidades na Idade Média, certo? Aqui já é uma continuidade. Ó, as cidades na Idade Média e o Renascimento das cidades. Durante o feudalismo, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre essa questão do feudalismo na disciplina de história. O controle administrativo ele era feito pelo senhor feudal. O seu castelo e os centros religiosos e militares formavam um núcleo cercado por muralhas, e as moradias dos servos, né, ficavam do lado de fora das muralhas, nos arredores dos castelos. Eu não sei se o professor de história de vocês falou sobre, mas existiram três grandes momentos econômicos mundiais, certo? O primeiro foi a escravidão, o segundo o feudalismo e o terceiro, que é bem atual, é o capitalismo, certo, pessoal? O feudalismo ele surgiu logo após a derrubada do processo de escravidão, certo? Então, o que era que acontecia nesse processo de feudalismo? As pessoas, para sobreviverem, elas se submetiam aos senhores feudais, né? Em troca de uma casa ou de uma terra para plantar, elas trabalhavam para esses senhores feudais.
E aqui a gente consegue observar como era que funcionavam esses núcleos feudais. Ó. Conforme dito, né, as moradias dos servos ficavam do lado de fora das muralhas, nos arredores dos castelos. Ó, aqui tem os castelos, né, ó, tem as muralhas, e aqui ficavam as casas dos servos, e aqui essas regiões de plantio e de cultivo, certo? Ó, aqui outro exemplo, né, um castelo, tem a muralha, tem toda essa região aqui de água que divide entre o castelo e o território aqui. Aqui ficam também as casas dos servos e as regiões de plantio ao redor, certo? Isso daqui era um modelo de cidade na Idade Média durante o feudalismo europeu. As cidades e a indústria no século XVIII, certo? Já é um pouquinho já mais avançado. No século XVIII, conforme a gente sabe, aconteceu a Revolução Industrial, não é? E as cidades elas passaram a ser um polo de atração profissional e uma oportunidade para o rompimento do trabalho servil. Ou seja, esse trabalho servil era o trabalho que vinha lá do sistema feudalista, certo? Por isso, muitos servos dos feudos, né, trocaram os antigos feudos da Idade Média pelos ofícios da cidade. Ou seja, quando a Revolução Industrial ela se impactou no mundo, né, o feudalismo ele acabou que tendo uma grave queda. Não é porque com o advento da Revolução Industrial e consequentemente do capitalismo, o feudalismo caiu e todos esses servos, né, essas pessoas que serviam aos seus senhores feudais, eles trocaram os antigos feudos da Idade Média e foram em busca de maiores oportunidades na cidade, né? E com a introdução de novas tecnologias no campo e a consequente redução da necessidade de mão de obra, muitos camponeses perderam seus trabalhos, o que provocou um êxodo rural. Ou seja, se existia lá no campo muitos produtores, né, por exemplo, de muitos artesãos, por exemplo, que ficavam na região do campo, né, que é uma região rural, ou até mesmo da agricultura, por exemplo, né, com a introdução das novas tecnologias ocorridas pela Revolução Industrial no século XVIII, muitos camponeses eles perderam seus trabalhos, né? Porque se existiam novas tecnologias que iam fazer o trabalho, por que tinha que ter muitas pessoas para fazer esse trabalho? Né? Então a gente poderia pensar, por exemplo, uma máquina. Hoje em dia, uma pessoa ou 20 pessoas regulam uma máquina? Com certeza é uma pessoa, né? Uma pessoa só ela pode controlar uma máquina e fazer 20 funções nela, né? Então, durante aquele momento, naquela região rural, os camponeses eles perderam seus empregos devido a essas novas tecnologias que foram para o campo. Então, como eles não tinham tantas condições de viverem sem trabalho, aconteceu o êxodo rural, né? Ou seja, esses camponeses eles acabaram indo para a cidade em busca de maiores oportunidades de trabalho. E aqui no terceiro tópico a gente já observa, todo esse movimento deu início ao trabalho assalariado nas cidades, né? E a principal função das cidades era de aumentar a produção industrial. Ou seja, essas pessoas saíram do campo, foram lá para a região da cidade, né, que estava começando a se tornar muito mais urbanizada e começaram a ter um trabalho assalariado, ou seja, trabalhavam em troca de um salário, conforme a gente consegue observar ainda hoje, né? As pessoas elas trabalham em troca de um salário. E a principal função das cidades nesse momento, né, da Revolução Industrial era de aumentar a produção industrial, ou seja, as áreas urbanas elas tinham essa função, aumentar a produção industrial. As cidades durante o período da Revolução Industrial só tinham uma função, aumentar a produção industrial, ou seja, as cidades tinham que ter indústrias. Continuando, né, o processo de crescimento do número de habitantes na cidade, do aumento das extensões territoriais das cidades, é chamado de urbanização. Conforme eu falei que as cidades elas começaram a se tornar mais urbanizadas, né, tanto o crescimento de habitantes como o aumento das extensões territoriais é chamado de urbanização, certo? O que é isso? O crescimento do número de habitantes é fácil, né? Muitas pessoas começam a se aglomerar nas cidades. Isso faz com que as cidades aumentem, né? E o aumento das extensões territoriais nada mais é do que, por exemplo, aqui na imagem a gente observa, ó,
extensão territorial, porque aqui existia toda uma população de mata, né? População de mata, se é que seria o termo correto, né? A gente observa uma vegetação, né? Esse é o termo correto, de mata, e acaba que aumentando uma extensão territorial, porque a as populações começam a construir casas, né? Então existe uma extensão territorial, ou seja, um aumento do território das cidades e, consequentemente, a formação de bairros, pessoal, os quais ocuparam áreas de plantações e matas e geraram a necessidade de mais água, energia elétrica e transporte. Então, conforme novamente falando, essa área de vegetação deixou de ser área de vegetação em seu total, não é? Porque as pessoas elas precisavam de necessidades, precisavam de locais para viver. Então, aconteceu a formação de bairros, né, quais essas pessoas ocuparam áreas de plantações e matas e geraram a necessidade de mais água, de energia elétrica e transporte. Então, essas pessoas aqui, né, essas populações que ocuparam essas regiões de plantações e matas, criaram bairros e, consequentemente a isso, né, da urbanização e o crescimento do número de habitantes, surgiu a ampla necessidade de existir mais água, energia elétrica e transporte para essas populações, certo, pessoal? No século XIV, urbanização, urbanismo e seus reflexos no Brasil. No final do século XIV, a Europa passou por várias transformações no contexto da segunda fase da Revolução Industrial. Com a crescente produção industrial e a migração campo-cidade, muitas áreas urbanas cresceram desordenadamente e geraram diversos problemas sociais e ambientais. Ou seja, do mesmo modo que existiu essa questão dos camponeses saírem do campo, irem lá para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhores formas de sobrevivência, não é? Muitas áreas urbanas elas cresceram desordenadamente, ou seja, sem ordem, elas cresceram de uma forma muito gigantesca e isso, pessoal, gerou muitos problemas sociais como ambientais, certo? Durante o processo ali de revolução industrial, os operários eles viviam próximos às fábricas, onde as condições sanitárias eram precárias ou inexistentes. Nesses locais não havia tratamento de água nem coleta de lixo e os esgotos eram lançados nas ruas, ou seja, a gente observa que durante o período de Revolução Industrial não existia a mínima condição de sobrevivência, não é, para esses operários, ou seja, eles foram para a cidade em busca de melhores condições de vida, mas chegando lá eles observaram que não tinham nenhuma condição de viverem, ou seja, as condições sanitárias elas eram precárias e inexistentes, ou seja, chegava a nem ter, certo? E aqui, ó, por exemplo, a gente observa, né, muitas pessoas durante a Revolução Industrial elas moravam próximos às indústrias, né? Elas viviam nas ruas porque não tinham condições de pagar uma casa, então elas iam viver onde? Nas ruas, né? Muito pouquíssimas pessoas tinham condições de moradia, como a gente observa aqui, mas eram em condições péssimas, pessoal. Então essas pessoas que viviam aqui nas ruas, esse aglomerado de pessoas que surgiu no período de Revolução Industrial nas ruas, causam muito problema, né? E a principal preocupação dos governos e da burguesia naquele momento, por incrível que pareça, era com a elevada mortalidade de mão de obra e não com a relação entre a sociedade e meio ambiente. Ou seja, eles estavam preocupados com a morte de pessoas que estavam trabalhando, mas não estavam preocupados nem um pouco com a sociedade e com o meio ambiente. Então, para o governo e para a burguesia da época, tanto fazia o que aconteceu com a sociedade e o meio ambiente. O que mais preocupava para eles era a mortalidade de mão de obra, porque se não existisse mão de obra, não existia quem produzisse. Né? E se não existisse mão de obra, como é que iriam haver as indústrias? Algo a se pensar, né? E a urbanização do século XX, a gente já está chegando já no nosso tempo bem atual, certo, pessoal? Após a Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização intensificou-se tanto nos países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos e emergentes. Nesses últimos, no caso dos países emergentes, a industrialização acelerou-se e foi-se um dos principais fatores para a rápida urbanização dos países latino-americanos, como México, Brasil e Argentina, ao longo da segunda metade do século XX. O modelo urbano que predominou nesse período foi o fordista, certo? No qual as habitações continuavam em volta dos grandes complexos industriais por motivos econômicos.
pois se acreditava que a proximidade física reduzia os gastos com o transporte dos operários e, consequentemente, diminuía os custos de produção. Ou seja, pessoal, melhor exemplificando, os países emergentes, certo? A industrialização ela se acelerou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Exemplo aqui ó, dos países latino-americanos, como México, Brasil e Argentina. E o modelo urbano que predominou durante esse período foi o fordista, certo? Esse modelo fordista vocês vão ver um pouco mais lá no terceiro ano, que é um tipo de sistema de produção, certo? No sistema de produção fordista, pessoal, existe uma grande produção em massa, certo? Ou seja, não existe tanto controle no sistema de produção, ou seja, eles produzem e produzem em massa. E voltando aqui para o sentido aqui de urbanização, o modelo urbano que predominou nesse período foi o fordista, no qual as habitações continuavam em volta dos grandes complexos industriais por motivos econômicos, pois se acreditava que a proximidade física reduzia os gastos com o transporte dos operários e, consequentemente, diminuía os custos de produção. Ou seja, pessoal, o Fordismo ele vem da Ford, certo? E o que é que acontecia aqui nesse processo de modelo urbano? A indústria ela ficava em uma determinada região e, consequentemente, as habitações, certo? As casas dos operários que trabalhavam nesse complexo fordista ficavam ali pertinho do complexo da Ford, ou seja, a gente poderia utilizar como exemplo aqui, ó, na Idade Média não existia o castelo e as casas dos e as casas dos servos, né, dos servos ficavam bem próximas ao castelo. Do mesmo modo, pessoal, acontecia no modelo urbano aqui já no século XX, certo? Modelo fordista. Existia o complexo industrial da Ford, né? E aí as casas dos operários elas ficavam ali próximas. Por quê? Existe uma preocupação, claro, da questão econômica, né? Porque eles acreditavam que a proximidade física, né, dos operários, ou seja, as casas próximas ao complexo industrial, reduziria muito os gastos com os transportes dos operários e, consequentemente, diminuiria os custos de produção. Ou seja, o motivo de durante o modelo urbano fordista, né, ter as casas dos operários bem próximas às indústrias, isso se dava no sentido econômico, porque reduziria, claro, os gastos com os transportes dos operários. Ou seja, aqui a gente observa que a burguesia é sempre preocupada com o seu bolso, né? Sempre preocupada com sua questão econômica. Bom, a gente terminou, certo? Espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, falem comigo via WhatsApp Classroom e cuidem-se, pessoal. E eu recomendo que vocês copiem tudo no caderno, certo? Para fins de estudo e de avaliação posteriormente.